Olá, meu nome é Ângela Leanati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. Gente, no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse livro bombástico, A Casa, que foi escrito pelo Chico Felitti, que é uma pessoa excepcional, e que também escreveu Ricardo e Vânia, que conta a história do fofão da Augusta, e ele faz o levantamento, é um livro comovente, com fotos, é um trabalho de pesquisa maravilhoso. Então, o primeiro livro do Chico que eu li foi esse aqui. Eu soube que ele fez uma produção sobre a El Que Maravilha, que também quero ter acesso, ainda não tive. Mas esse livro aqui, eu até pretendo fazer um vídeo aqui para o quintal, mas posteriormente eu vou fazer primeiro do livro A Casa, que conta a história do João de Deus. E essa história, ela é muito impactante porque ela trabalha com o elemento da credibilidade, da fé, de uma disposição interna. Então é nesse livro aqui que Chico vai até a Badiânia e ele tenta entrevistar as pessoas. Esse livro é produzido depois que o João de Deus, que é o João de Faria, ele depois que ele é preso, depois que ele já está no processo, né? Ele está sendo processado. Então, o nome João Teixeira de Faria é o João de Deus. E esse livro, ele remonta toda a história, como ele se instalou, como ele criou um império e como ele lidou com a fé das pessoas que foi procurar. Bom, esse livro aqui, ele não tem exatamente um spoiler, porque todo mundo sabe o que está acontecendo com João de Deus. Ele está preso e está sendo processado por vários crimes, dentre eles estupro, abuso sexual e roubo e morte, etc. Então, como as pessoas lidam com a questão da fé? Eu quero deixar claro que eu não vou fazer aqui nenhuma crítica à fé das pessoas, até mesmo porque a gente sabe que o homem total, ele é espiritualizado. Então, desde que o homem se encontra no mundo, ele procura uma relação com um ser divino e ele precisa dessa relação para enfrentar a sua finitude, para entender o seu propósito aqui e também para lidar com as coisas que a sua capacidade não consegue abarcar. Como, por exemplo, a questão da metafísica da morte, né? O que acontece comigo depois que eu morrer? Para algumas pessoas que não são espiritualizadas, e aí, gente, eu vou colocar aqui que não são pessoas melhores nem piores. A fé é uma disposição interna, ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem. Então, assim, você acredita em fantasma? Mais ou menos. Então você acredita. Não existe aquele mais ou menos, né? A dúvida da existência é uma crença. É uma meia crença, mas é uma crença. Né? Se você postula que aquilo pode existir, é uma crença. Se aquilo não existe, não existe mesmo. Ponto final. E aí, as pessoas que estão espiritualizadas, elas querem fazer com que as pessoas que não são espiritualizadas experimentem isso. Agora, é muito incomum que as pessoas que não são espiritualizadas tentem demover da fé as pessoas que são. Então, a tolerância maior é sempre da parte das pessoas não espiritualizadas. Então, o homem, quando ele é espiritualizado, ele tenta essa relação com o divino através dos ritos litúrgicos. Então, ele dança para a chuva, ele faz oferendas, ele faz sacrifícios, né?
Há quem diga que esse sacrifício todo não passa de uma chantagem, né? Então, assim, se eu conseguir isso, eu faço isso, né? Assim, é uma chantagem com o ser divino, mas tudo bem, tá aí, tá feito, né? Então, ele tem esses ritos litúrgicos que é uma forma suprapessoal de integração, de comunicação com o ser divino. E aí, as pessoas que são espiritualizadas, elas se entregam mais facilmente ao charlatanismo de outras pessoas que não têm como propósito atender às demandas da fé. Elas simplesmente se ocupam de se apropriar dessa fragilidade do outro nesse momento em que ele tem essa dúvida, em que ele se dispõe, né? E aí ele se apropria disso é, de uma forma criminosa, que foi exatamente isso que aconteceu. Então, são muitos crimes, dentre os piores, o crime de abuso sexual e de estupro, não, é, assim, minimizando os outros crimes, mas esses são tristes, porque as pessoas, e isso eu ouço em relatos no consultório, muitas pessoas que sofreram abuso sexual ou mesmo foram estupradas, e aqui a gente cabe um parênteses, estupro não é sexo, estupro é violência. Não existe aquela coisa, ai, todo mundo tem um feitiço de ser estuprado. Não, gente, estupro é outra coisa, tá? Então a gente vai falar sobre estupro e violência sexual. Dificilmente a pessoa ela supera esse tipo de violência. Muitas pessoas, e isso eu estou dizendo para vocês que eu ouço no consultório, que foram molestadas, né? Muitas, ainda crianças, elas relatam o seguinte: eu sabia que aquilo não era certo, mas eu não sabia o que era. E as pessoas, elas ficam confusas quando isso acontece. Muitas pessoas, elas sentem vergonha de relatar, elas se sentem impotentes e muitas vezes elas relatam, mas as pessoas não acreditam. Imagine se João de Deus ia fazer uma coisa dessa. Então, quando uma pessoa leva essa denúncia a público, outras pessoas se consideram empoderadas e elas se sentem empoderadas para também unir vozes e aí levar a fala. E foi assim que ele foi preso. Porque durante 40 anos ele existiu achando que podia fazer tudo aquilo, cometer todos os crimes e as pessoas acreditando numa possível divindade, numa possível relação com o ser divino a quem elas temem, a quem elas outorgam sua vida, suas escolhas, elas muitas vezes sentem que aquilo que dá um significado para a sua vida. Então, durante 40 anos, ele criminosamente lidou com a fé das pessoas. Quantas pessoas em situação de desespero não procuraram por ele pela vida dos seus entes queridos, por uma situação de enfermidade que elas não estavam sabendo lidar e precisavam lidar. E aí ele se apropria desse medo, dessa vulnerabilidade e criminosamente ele age. É um horror. E aí, essas operações, e aí as pessoas famosas, quando as pessoas famosas, as pessoas que têm alguma influência pela sua fama, elas aderem a esse tipo de projeto, por exemplo, isso aqui ganha força. Então, assim, se fulano X é bem visto pela mídia, é fotografado, não sei o quê, e aí ele aparece, então se fulano foi, é porque deve ser bom. E aí isso engrossa o caldo, entorna aquela vontade de ir, as pessoas procuram mais. Então, assim, quanto mais pessoas famosas arroladas aqui, não significa que a pessoa famosa, ela também seja uma pessoa capaz de distinguir o charlatanismo e a boa intenção.
E às vezes ela, com a melhor das intenções, aderem a uma coisa monstruosa dessa que ajuda a disseminar, ajuda a pulverizar essas ideias, trazendo, fazendo com que outras pessoas eh, cheguem a esse tipo de procura, né? Busquem isso aqui. Então, o Chico Felitti, ele escreve muito bem, ele narra muito bem toda a rotina da casa, como foi construído, como os governantes, os prefeitos, as autoridades chancelaram tudo isso, como que ele foi colocado num pedestal como um astro cultuado, e aí a gente vê que ele vem de uma família muito mal estruturada, né, com o pai que vai para o manicômio porque para de comer e passa a se alimentar somente com creme dental, e a mãe tira todo mundo da escola para trabalhar. Ele frequenta somente 2 séries muito mal feitas numa escola, então ele é um semi-analfabeto. E aí você pergunta para mim, mas ele não tinha esse poder curativo? O que que ele fez? Gente, antropologicamente, a fé, ela resulta em algumas coisas pela crença, né? Então, se você acredita, antropologicamente acontece. A crença, né? Ela tem um outro processo para acontecer, mas não é o caso. Ele não é uma pessoa absolutamente uma divindade, alguém mandado do universo para salvar os outros, absolutamente. E aí você via que um centro místico, que ele tem uma função, ele é também, ele encobre orgias, ele encobre crimes, ele encobre estelionato, estupro, enfim, vários tipos de crime, vários tipos. É uma leitura muito, mas muito intensa, e algumas vezes coloca assim algumas perguntas na sua cabeça, mas como pode, né? Foi o que eu me perguntei a todo momento, como ele conseguiu arrolar tanta gente, como tanta gente depositou confiança e tanta gente procurou ao longo da leitura desse livro, porque ele parece, o livro ele tem algumas referências aqui no final, e ele vai ter aí umas 250 páginas, mais ou menos, de leitura, 248 páginas de leitura, que você devora. Além de Chico escrever muito bem, né, ele faz um cadenciamento dessa leitura, ele vai e volta, né, no passado e no presente, no passado e no presente, e de uma forma fantástica, que prende o leitor do começo ao fim do livro. Além do que, o livro ele traz várias figuras, né, inclusive denuncia todo aquele tipo de comércio, né, que alimenta, que a fé alimenta, né, e as pessoas famosas e aquele show do homem místico que agora cai por terra, né, e se ele é tão designado assim, né, tão abençoado pelas divindades, ele que se safe, não é verdade? Pede aí para os seres do universo, né, que cura ele também, né, dessa maldição de ser tão mau caráter, de ser tão bandido. Pede a cura, né, João, que não é de Deus, né, porque Deus não coloca esse ser para falar em nome dele, com certeza. Vocês sabem que eu sou ateia, mas eu tenho um profundo respeito pela crença e pela fé das pessoas. Inclusive, quando eu digo para as pessoas, vá com Deus, algumas pessoas dizem assim para mim, ué, mas você não é ateia, por que você está dizendo para mim vá com Deus? Eu digo, porque você acredita que isso seja o melhor. Então eu desejo para você aquilo que você acha que é o melhor para você, e não o que é o melhor para mim. Esse é o respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. Coisa que ele e o secto não tiveram. Então, gente, eu recomendo muito a leitura desse livro. Leiam mesmo, porque é uma leitura bastante necessária. Nós já sabemos o que está acontecendo, mas a gente não conhece o que aconteceu dentro da casa. E isso é importante a gente saber, conhecer a história, para a gente não cair nessa conversa outra vez, né? Então, gente, por hoje é só. Me diga se você leu esse livro e o que você achou.
Tchau, beijo.